Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Quero trazer uma breve e rápida meditação, mas eu creio que é de grande valia para nós nessa tarde maravilhosa. 1 Samuel capítulo 30, versículo 6 apenas. Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apredejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa de seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Carta aos Coríntios. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas Deus é fiel e não deixará que sejais tentado acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Eu entendo que... Antes vamos orar. Pai, estou aqui mais uma vez diante do Senhor, que fala conosco. Queremos ouvir Tua voz, queremos nos fortalecer. Te pedimos perdão pelos nossos pecados e te pedimos forças para passar por esses momentos difíceis nos últimos dias. Por misericórdia te pedimos. Amém. E graças a Deus. Estava meditando dentro do meu intelecto, né? O tanto de provações, dificuldades que os servos de Deus e até mesmo a humanidade em peso tem passado nos últimos dias. A diferença de você ter uma confiança em Deus, de você ter a Deus como Pai, como o seu protetor, o seu Salvador, que a gente tem que ter uma esperança, que Ele breve, por não nos gostar, como lemos em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, que Ele não quer ver nenhuma alma se perder e não quer ver nenhuma alma das que o serve perder as batalhas, né? Principalmente porque o próprio Deus garante vitórias para a sua noiva, para a sua igreja. Eu estava observando algumas dificuldades que a gente passa como cristão, alguns problemas, e muitas das vezes a gente acha que nós não vamos vencer. Mas se nós olharmos para trás o tamanho das dificuldades em outrora, todas vencemos para a glória de Deus. Todas o Senhor deu escape, por mais dificultosa que foi no momento. Eu estava observando um pouco da história de Davi, o homem segundo o coração de Deus, o homem que, independente das batalhas, das provações, dificuldades, sofrimento, em todas as dificuldades, ele fez exatamente do jeito que ele fez aqui no versículo 6. Ele se fortalecia no Senhor. Fortalecer no Senhor é muito importante. Você se firmar no Senhor é muito importante. Porque Davi, quando ele chegou, depois de batalhas, depois de algumas situações não boas que ele passou, ele teve que se afastar de Ziclag. Quando ele voltou para essa cidade para ver sua família, juntamente com os soldados que estavam com ele, a Bíblia diz que os amalequitas tinham ateado fogo, destruíram a cidade, né? Só que uma observação interessante, e eu louvo a Deus pela mão de Deus, independente da dificuldade, sempre Deus vai estar com a mão dele ali, desviando algumas coisas para a gente suportar, para a gente aguentar. Olha aqui no versículo 2 do capítulo 30. Todos esses amalequitas que fizeram isso naquela cidade, eles levaram cativo as mulheres que estavam nela. Isso aqui é o forte, olha. Mas ninguém matou. Deus não permitiu que ninguém de Davi, dos soldados, do povo de Israel, fosse mortos para a glória de Deus. Então, quando Davi com seus soldados chegaram, eles ficaram pasmados, choraram amargamente,
né? Eles falam, nossa, matou todos os nossos, destruiu tudo. Mas a Bíblia diz que Deus guardou. Versículo 2, Deus, independente da situação que Davi viu no momento, Deus guardou. E interessantíssimo que a fé daqueles soldados estava tão abalada, né? A tristeza estava tão grande que eles queriam matar Davi, apredejar Davi, acabar com Davi. Mas a Bíblia diz que Davi, ele estava triste, ele estava angustiado, ele estava perplexo com aquela situação, mas ele foi fortalecido, né? Ele se fortaleceu no Senhor. Ele buscou abrigo, ele buscou refúgio no Senhor. Interessantíssimo a confiança, não de Davi, mas de todos nós como servos de Deus temos que ter, né? Todos nós como servos de Deus temos que confiar desse modo, porque senão a Bíblia não serviria de nada. Se nós não pegarmos as Escrituras como fortalecimento para a nossa vida, nós vamos falar assim, nossa, Davi foi um homem de Deus, Davi foi um escolhido de Deus, que bonito, mas eu não vou conseguir alcançar nunca a fé de Davi, eu não vou conseguir ter as vitórias que Davi teve. Não, o mesmo Deus que deu força para Davi, que deu graça para Davi alcançar essas dádivas, é o mesmo Deus que pode, sim, cuidar de você. É o mesmo Deus que pode, sim, dar livramento para você. Mas você tem que fazer como Davi. Ah, a cidade está destruída. Talvez até as minhas mulheres, que ele tinha duas, né, no Velho Testamento, pode estar mortas. Todos do povo de Israel podem estar mortos. Mas eu vou me fortalecer no Senhor. Né? Essa palavra, vou me fortalecer. Davi se fortalecia no Senhor. Ele buscava refúgio. Ele buscava fortalecimento naquele que tinha força o suficiente para livrar ele. Glórias a Deus. Entendeu? E é interessante isso. Eu quero dizer para você, no nome de Jesus, o que o próprio Deus tem falado comigo. Se fortaleça no Senhor. Independente das perdas, independente talvez do estresse do dia a dia, dos sofrimentos, né, das adversidades, Deus sempre tem cuidado de você. Sempre. Isso aqui não é uma história para você se alegrar simplesmente com mentiras. É a Bíblia que fala, né? Observe ali que Davi se fortaleceu, Davi vestiu-se de um éfode, né, de linho, né? Se vestiu uma postura de cristão, foi até o sacerdote, pegou esse éfode, né? Essa roupa de linho, e buscou o Senhor Deus. O Senhor vai me dar vitória contra os amalequitas? Eu posso ir, Senhor. O Senhor me dá essa graça de vencer a eles, de restaurar aqueles que estiver com vida, louvado seja o nome do Senhor. E Deus falou assim, vai, a vitória é suas, né? Então, aquilo que estava aos olhos dele era a cidade destruída, ateada a fogo, né? Aquilo que estava adiante dele era o próprio do povo dele querendo matar, né? Eles queriam apredejar, mas ele se fortaleceu no Senhor, pediu proteção divina, glórias a Deus, pediu proteção do céu, e essa proteção levantou a sua autoestima de novo, buscou o Senhor e Deus deu resposta. Pode ir. O que você fez foi maravilhoso. Pode ir. Eu vou te dar a vitória. Então, se você estiver com a cabeça abatida, amargurada, né? Querendo talvez se matar, não sei a situação, você tem que confiar no Senhor, porque olha para trás, o tanto de vitória que você já conquistou. Olha para frente, o tanto de vitória que você ainda pode conquistar, porque Deus é que fez a promessa, né? Quando a gente fala assim, eu sou cristão, eu sou servo do Deus vivo, não foi você que se escolheu, né? A Bíblia diz que foi o próprio Deus que nos escolheu. Então, descansa no Senhor, se fortaleça no Senhor, e Deus vai te dar a vitória. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, vai falar, né, que não veio tentação, não veio dificuldade além da humana, além das forças humanas que você não pode suportar, né?
E sempre que quando estiver arrochado para ti, né, você busque a Deus. Faça como Davi. E Deus vai te dar o escape, né? Se Deus não tivesse dado o escape para Davi, Davi era apedrejado. Se Deus não tivesse dado escape para Davi quando foi proteger as ovelhas de seu pai, o urso tinha o devorado. O leão tinha o devorado. Sadraque, Mesaque e Abednego tinham sido jogados na fornalha de fogo. Mortos, queimados, torrados, né? Tantos outros homens de Deus. Então, nós devemos nos fortalecer do Senhor. Eu vejo uma nação, um povo, que por mais que é um povo adquirido, que por mais que é um povo que tem promessa, que por mais que é um povo escolhido por Deus, é um povo que não se reforça no Senhor. É um povo que não busca ao Senhor, que não está constantemente na atividade como Davi estava. Se você não sabe, Davi escreveu 73 salmos. Mesmo nas dificuldades, nas lutas, ele teve tempo para buscar o Senhor, para se renovar no Senhor e dizer: Senhor, eu estou passando prova contra os filisteus, me dá vitória. Eu estou passando prova contra os amalequitas, me dá vitória. Eu preciso de ti. E isso ele colocava como salmos. Ele tirava tempo para se fortalecer. Era um homem cheio de Deus. Cheio de Deus. Eu estava observando certa feita, uns dias atrás, quando os Judas e aqueles soldados foram atrás de Jesus, glória a Deus, eles foram atrás de Jesus e eles disseram assim: cadê, quem é Jesus? Cadê o mestre de vocês? Jesus, ele adiantou-se e levantou com certeza a mão, levantou sua voz e falou assim: eu sou. Quando ele disse eu sou, todos os soldados caíram. Puf. Aleluia. Detalhe, 100% homem, 100% Deus. Mas ali ele estava cheio de Deus. Ele era o próprio Deus. E a voz dele fez os soldados cair. Sabe o que eu posso dizer para você, querido? Que se você estiver cheio de Deus, os seus inimigos vão cair também. Né? Na sua carne você não faz nada. Mas uma pessoa se alicerçada, uma pessoa que busca em oração. A igreja tem que orar mais. Os obreiros têm que ter mais compromisso em oração. Nós não podemos, de maneira nenhuma, né, ser crentes só inchados, acostumados, somente religiosos. Não. Busca Deus. Se revista de Deus. Para que o inimigo não consiga que você caia no escândalo. Para que o inimigo não consiga que você seja um derrotado. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Se as provações estão batendo na sua porta, você pode fazer duas coisas. Ou desistir e ser envergonhado, ou até morrer. Ou segundo, se fortalecer no Senhor. Se revestir de toda a armadura de Deus. Para que possa estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Se revestir de toda a armadura de Deus não é simplesmente você ir na igreja. Não é simplesmente você vestir um terno. Não é simplesmente você andar com a Bíblia debaixo do braço. Não. É estar em oração. É estar em jejum. É estar em busca constante. É se renovar no Senhor. É vigiar. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.